Alô, meu querido, minha querida, mais uma vez, juntos aqui com vocês. Vamos gravar um novo vídeo, né? O vídeo da quinzena, nesse primeiro dia do mês de março. Estamos já entrando no terceiro mês do ano, né? De 2022. Passa tudo muito rápido, né? São 1h da tarde aqui, 1h07, aqui na Inglaterra. Hoje choveu um pouco de manhã, tá nublado. E também é um dia de preparação, né, para mim, no caso, que estou amanhã embarcando para o Brasil. Eu vou ali a Brasília, na capital, onde tenho irmãos, duas irmãs e um irmão, e eu vou ali passar alguns dias. Não vai dar para visitar um irmão que eu tenho também no Nordeste do Brasil, dessa vez. Tenho duas outras viagens programadas já ali dentro do Brasil, e não vai ser possível, né, ir até lá minha terra natal, lá em Maceió. Mas estarei em oração, né, estarei conversando, estarei me alegrando mesmo, bem mais perto, né, do que os quase 10.000 quilômetros que nos separam aqui da Inglaterra do Brasil. E pronto, é assim, quando é possível a gente faz a visita, quando não é possível, paciência. Vamos falar de fé, que tem muito a ver com tudo isso do nosso dia a dia, né? Nós precisamos ter fé para que as coisas nossas, a nossa vida, elas progridam, né? Elas caminhem para frente, né? Em todas as áreas das nossas vidas. Esse tema, esse parte do texto, eu ministrei no sábado, último sábado aqui na nossa congregação, aqui na Inglaterra, e é importante e interessante a gente estar trazendo isso, porque algumas informações, muitos até da própria igreja às vezes desconhecem, né? Porque está ali na Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus é um livro muito grande, requer muita paciência e muita força de vontade para você ler ele, para você estudar, para você compreender. Você tem que estar realmente com o coração entregue mesmo, né, nas mãos de Deus, para que essas revelações, esses ensinos, essas coisas todas venham fazer parte da sua vida, né, da sua própria personalidade. A fé é algo muito especial, é um dom de Deus, né? Nós achamos que os dons são apenas outras coisas, né? De profecia, por exemplo, o dom de línguas, né? De oração em línguas estranhas, né? O dom da cura, né? Mas a fé também é um dom. Talvez seja o dom, vamos dizer assim, mais fácil de Deus dar, né? Para todos nós. Ele dá a fé para quem quiser, né? Agora, o tamanho da fé, né? Muita gente, é outra discussão muito comum em igreja, entre pessoas, porque eu não tenho a fé que Beltrano ou fulano, mas a fé é ligada à comunhão com Deus, né? Quem te dá a fé é o que te dá a oportunidade de estar junto com Ele, né? É o que te deu o ensino que está na palavra, na Bíblia Sagrada. Agora, a partir daí, somos nós, né? São as nossas decisões, são os nossos desejos, né? De assim proceder. A fé é algo muito importante, não resta a menor dúvida, e todos nós, de alguma maneira, temos, né, ela. Aí no Brasil, até quando usamos essa expressão de uma maneira, vamos dizer assim, graciosa, né, vou fazer uma fezinha, ou seja, vai fazer um jogo, né, de uma loteria, alguma coisa assim, usa essa expressão daí, ou seja, vou fazer porque eu acho que pode dar certo. A fé nas coisas de Deus, ela tem o mesmo pano de fundo, vamos assim dizer, mas é algo que toca muito mais profundamente a gente, né? Cada um de nós. Por isso que ela não é medida, vamos dizer assim, né? Ela não tem um peso, uma medida, né? É algo assim que nós possamos nos alicerçar para, vamos dizer assim, ter mais, né, dela em nosso favor. É só através da comunhão. E das provas, né, que vem também no nosso dia a dia, né? Quantas vezes nós somos provados, né, em diversas áreas da nossa vida, sofrendo, com dificuldades às vezes, né? E esse tipo de problema que nós enfrentamos na nossa vida,
ela pode até fortalecer a fé. Não é bom que nós esperemos, né, que venham coisas duras, coisas difíceis, coisas más, vamos assim dizer, para poder testar a nossa fé. Nossa fé nós podemos ter dela um pouquinho, né, um degrau de cada vez no dia a dia com Deus. É muito importante nós termos essa consciência, né? Que se Deus dá a fé como um dom, nós temos que fazê-lo, né, como um dom, ele ir crescendo, né, na nossa caminhada com Deus. Tá bem? E há um livro no Novo Testamento, é uma carta, ela se chama assim aos Hebreus, né, ou simplesmente Hebreus. Hebreus é o outro nome que se dá ao povo de Deus, ao povo de Israel, né, aos judeus. Essa carta, eu também, muitos acham que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Apesar de os biblistas e todos aqueles que participaram das traduções para a confecção da Bíblia de uma maneira em geral, não deram, né, essa autoria dessa carta como de Paulo. Isso não importa, na verdade, porque isso não tira nem coloca mais importância na carta. O que está ali escrito é muito importante, independente de quem a tenha escrito. Eu creio, como eu disse, porque tem muito a ver com outras cartas de Paulo, temas, maneiras, né, de se dirigir, de falar, mas não há uma comprovação, né, teológica, vamos assim dizer, de que foi Paulo que escreveu essas cartas. Mas eu repito, ela não muda nada por causa disso, né? Eu estou hoje aqui com a cadeira assim um pouco bamba. Então ela não muda o principal, né, que é o tema. Nesse livro, né, nesse livro Hebreus, ou aos Hebreus, o capítulo 11, na minha Bíblia fala que são os heróis da fé, a natureza da fé, né? E vem ali relatando o nome de alguns personagens bíblicos, né, chamados os heróis da fé, porque chegaram a um patamar de vida assim que foi exemplar, né? E é um ensino constante, é um ensino dioturno para nós, a vida, né, a caminhada desses heróis da fé, desses personagens que estão aí na Bíblia, principalmente, né, notadamente no Velho Testamento, né? Claro que Deus está em toda a palavra dela, né, da Bíblia, de Deus. Jesus Cristo, Deus aqui na Terra, como um homem, faz muito a parte, né? Porque já vinha promessa antes, né? E depois se concretiza. E hoje, finalmente, né, vamos dizer assim, nós somos regidos pelo Santo Espírito de Deus, né? É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nesse livro de Hebreus, no capítulo 11, eu quero trazer o versículo inicial para tratarmos um pouco nesse vídeo, né, sobre esse assunto. No primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, é o primeiro versículo. Então, ele está dizendo assim o que é fé, né? Então, o que é que você acha que é a fé para você? É parecido com isso que está aqui na palavra de Deus? O que está aqui na palavra de Deus significa desse dom que é dado por Deus, tá bem? Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, se nós estamos esperando alguma coisa e nós temos certeza de que ela vai ocorrer, isso é fé, como está bem explicado aqui. E continua esse versículo, né? A convicção dos fatos que não se veem, ou seja, a certeza que você tem, ela é importante, né, na fé, porque você não está vendo, né, os fatos acontecerem. Você não viu ainda os fatos acontecerem, mas você tem essa convicção. Então, a fé é isso daí, as coisas que não se veem, a convicção, né, que você tem de que vai ter, né, vai obter alguma coisa através dela, né? E segue os dois próximos versículos para completarmos essa introdução. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, né? Que antigos são esses? Os que vêm lá de trás, são os próprios patriarcas, né? Vamos assim dizer, né? Aliás, vem até antes, vem até da própria criação de Deus, né? Já de Adão e de Eva, já quando é criado, né, o homem, né? O homem e a mulher. E pela fé, verso 3, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Né, ali no primeiro livro da Bíblia, fala da criação, os primeiros versículos, aliás, da Bíblia, fala sobre a criação. Deus criando o mundo como nós conhecemos hoje, né? A terra,
o sol, a lua, as estrelas, os mares, né, as montanhas, tudo, os animais, né, os seres humanos, foi a criação de Deus, né? Então aqui está relatado isso como fé. Por quê? Porque nós temos que crer, porque a palavra de Deus diz isso, né? E nós cremos por causa disso, que foi Deus que criou o mundo conhecido, a terra, como nós conhecemos, né? Então, a fé é algo inerente à nossa caminhada terrena, né? Nós temos que ter fé, aí, como eu falei antes, né, tem a parte, a fezinha, né, no caso de loterias, né? Outras modalidades, né, de fé, que é muito usada essa expressão, né, como você está dizendo que tem certeza que aquilo vai acontecer. Realmente, a fé significa isso, né? Você pediu, você quer, e você sabe que você vai conquistar, que Deus vai te dar, o que você, isso vai acontecer, pelos seus próprios méritos, às vezes, né? Um concurso público, por exemplo, né? A vitória numa enfermidade, né? Tudo isso daí são forças, né, extras, né, que o Senhor nos dá para nós passarmos, né, pelos problemas que vêm, né? Tantas coisas boas, né, como concurso, etc., né, um bom relacionamento, um casamento, né, um bom emprego, como também pelas coisas mais difíceis, né, vencer, como falei agora há pouco, uma enfermidade grave, não refazer um relacionamento que estava deteriorado, que estava em frangalhos. Tudo isso aí nós precisamos de ter fé. No nosso dia a dia, né, ela faz parte, ela se torna presente nas coisas do nosso dia a dia. Mais um versículo aqui na frente, o versículo 6, depois nós entramos no nome de alguns desses heróis da fé. No versículo 6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna um galardoador dos que o buscam, né? Então, assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é algo que Deus quer da gente, né? Termos fé para agradá-lo, né? Se ele dá esse dom, ele dá com a intenção que nós recebamos esse dom, tomemos posse dele e desenvolvemos, né? Desenvolvamos, né? Na nossa caminhada cristã, principalmente aqueles que seguem, né? Recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e mudam, né? Transformam suas vidas, né? Então, é impossível agradar a Deus se não for dessa maneira. É a lógica de Deus, das coisas de Deus, né? E segue falando assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, né, creia que ele existe, né? Porque muitas pessoas têm dúvida ainda, né? Hoje o mundo ele não tem mais como dizer que não conhecem a Deus, né? Pode ter as dificuldades impostas às vezes por os intolerantes de outras naturezas, né? De outras religiões ou de outras culturas. Tudo isso aí existe no mundo, infelizmente, vai continuar existindo, mas é impossível, no mundo que nós temos hoje, plugado como ele está, que não se saibam das coisas de Deus, não se conheça algo de Deus, né? Se pode ou não, né? Se é permitido ou não, como alguns países proíbem mesmo as religiões cristãs, principalmente, isso é outro assunto, né? Claro, não cabe, né, no contexto da fé. Eles têm a fé, mas não podem desenvolvê-la, eles não podem declará-la, né, em público, né, sob o risco de morte, de até morrer, né, como existe em algumas partes do mundo, né, principalmente alguns países, poucos países e poucas pessoas desses países, fique bem claro, do mundo árabe, né? Eu creio que a maior parte da população deles, mesmo dentro dos islâmicos, né, que é do Islã, né, dos muçulmanos, né, eu creio que são poucos aqueles que são tão intolerantes, né, tão violentos por causa disso daí. Mas o que fica é o reflexo do que acontece nesse pequeno meio, né, que às vezes é até a própria violência de levar, né, uma pessoa à morte porque a pessoa declara sua fé em Jesus, por exemplo. É muito triste, é uma realidade, ela não pode ser tapada, né, como falamos, tapar o sol com a peneira, porque o mundo todo sabe que existe, como ainda alguns poucos países onde a prática, né, da religião cristã ela é muito combatida e às vezes dessa maneira violenta. Então tem que crer que Deus existe, né? E o versículo fala que ele é o galardoador. Galardoador do galardão,
galardão é como se fosse um prêmio, vamos assim dizer, para ficar mais fácil, e é aquilo que nós teremos quando formos para a vida eterna, né? Cada um vai receber o seu galardão, né? Como assim, pastor? Por que cada um vai receber o seu galardão? Porque isso apraz ao Senhor, né? E Ele vai dar segundo a nossa caminhada aqui na Terra, né? Muitos creem que é por obras, outros creem que é por méritos, outros creem que é por misericórdia. Deus vai dar, Ele vai fazer do jeito dele. A gente nunca, eu sou muito simplista nisso daí, sabe? Eu falo assim, olha, se Ele é o Criador, se Ele nos trouxe aqui, Ele tem todo o direito, né, da entrada e da saída, né, quando eu falei no sábado ali na hora do dízimo da oferta, um dos versículos que eu falei assim, olha, nós não trouxemos nada ao mundo, né, quando nós nascemos, e muito menos vamos levar. Então não adianta juntar riquezas, riquezas, riquezas que vão ficar aí para trás, né? Quando forem bem divididas, glória a Deus, mas às vezes vai trazer tanto sofrimento, até morte, né, às vezes, né, entre os herdeiros, etc., que não sei se vale a pena, né? Mas essa parte é minha, é uma coisa minha, mas o principal é nós estarmos linkados, né, com as coisas de Deus, e isso nós aprendemos aqui no nosso dia a dia, caminhando com a palavra. Agora, o galardão ele vai ser dado da maneira que ele quiser dar, né? Deus dá aos seus, de acordo com as obras, vamos dizer assim, de acordo com o comportamento, né? Nós temos personagens bíblicos, né, que o próprio Jó, falamos um dia desse aí sobre ele, o próprio Jó era um homem segundo, vamos dizer assim, o coração de Deus. O rei Davi, aliás, que usa essa expressão, era um homem segundo o coração. Jó era um homem muito correto. A Bíblia chega a dizer que talvez seja o mais correto daquela época, daquela região onde ele estava ali, né? Abraão mesmo, né? Que é considerado o pai da fé, vamos dizer assim, porque ele saiu de onde ele estava, Deus deu uma ordem para ele ir para um lugar que ele não tinha a mínima ideia onde é que era, mas ele obedeceu. E isso foi imputado como justiça para ele, quer dizer, a fé que ele teve sem conhecer, né? E principalmente para onde ia, né? Quem faz isso no dia de hoje? Ninguém faz, né? Então, por isso é que eles estão aqui, né, como na galeria dos que têm a fé. Então, ali em Romanos tem aquela passagem do capítulo 10, muito interessante, que é aquela oração de quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fala pela fé também. A fé de quem ouve tem que ser transmitida ali pela fé de quem prega essa palavra da salvação, né? Quem leva esse Jesus Cristo, né, para essa pessoa que está se convertendo. Ali em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, falam dos dons espirituais, né, que Deus dá, e entre tantos outros dons, né, como falei, de línguas, interpretação de línguas, de cura, de profecia, de conhecimento, de sabedoria, também tem o dom da fé, né, que é muito importante, porque faz parte do nosso dia a dia, e nós não precisamos ter fé para sermos alguém na vida, né? Não é a fé que vai fazer a gente ser mais ou menos, né? A fé vai edificar a parte espiritual das nossas vidas, né? Exceto naquele exemplo que eu dei, engraçado no começo aí, né? Sobre a fezinha, né? Das loterias. Agora, vamos falar aqui sobre alguns poucos personagens, pelo tempo do vídeo, que o capítulo 11 relata como os heróis da fé, né? São exemplos da fé extraídos do Antigo Testamento. Por quê? Porque foi ali onde se formou tudo. Foi ali onde se formou tudo. O Velho Testamento, o Novo Testamento já é o tempo do povo de Deus já organizado, já Jesus Cristo vindo aqui já para fazer a expiação pelo pecado de todos, né? Para morrer em nosso favor, para dar uma oportunidade. É o plano mais espetacular que o mundo já experimentou. E eu duvido que vá acontecer algo semelhante a isso. Até porque esse plano ele não tem fim, né? Ele veio, vamos dizer, da eternidade e vai até a eternidade, porque para todos, a qualquer tempo, a qualquer hora e em qualquer lugar, né? Então começa aqui no capítulo 11 ainda, no verso 4, fala sobre Abel e Caim. São os dois irmãos, né, de Adão e Eva, e é o primeiro crime da Bíblia, o primeiro homicídio da Bíblia, né? Eram dois irmãos, né? E olha aqui o que diz ela: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala.
Tem algumas referências nesses versículos seguintes aqui, que eu vou ler, que estão relatados no original, na parte da Bíblia original, onde se dão esses fatos, né? Então Abel e Caim, dois irmãos, os dois ofereceram ao Senhor, ofereciam seus sacrifícios, né, suas oferendas, né? Mas é o que está no coração. Não adianta a gente dar muito se a gente não tem amor naquilo que está dando para as pessoas, né? na motivação de dar aquilo dali. É o que diz aqui. Então, o sacrifício era mais excelente de um do que do outro. E o outro se enciumou. O outro ficou com raiva e matou o seu irmão. E quando ele fala aqui, mesmo depois de morto ainda fala, o Abel ainda fala, é porque Deus tem um diálogo com Caim, pergunta onde é que está o seu irmão. E Caim responde a Deus, eu não tenho nada com isso, eu não sou tutor dele, eu não sou... E Deus fala, olha, a terra, né, o sangue dele está clamando desde a terra. Né? Então, Caim foi descoberto aí que ele tinha matado seu irmão e a partir daí tem outras histórias que seguem aí com esse povo, né, no princípio de tudo. Pela fé, verso 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Isso também faz parte dos primórdios, né, do princípio de tudo. Aqui fala em Enoque, e fala a expressão trasladado, trasladara e trasladação, ou seja, tudo é uma coisa só, ele não morreu. Né? Deus toma ele. Né? Por quê? Porque era alguém que era aprovado por Deus, era um homem justo, né? Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, aquilo que ele fazia para Deus, aquilo que ele dizia de Deus. Por isso que é muito importante, né? Na sociedade onde nós vivemos, no meio onde nós estamos, por isso que é muito importante que nós participemos, né, com os nossos vizinhos no local de trabalho, os jovens na escola, temos relatos muito bacanas do reino, né? Que isso seja informado, como eu peço sempre para você, né, que assista esse vídeo, que passe ele para frente, dê para algum amigo seu, algum familiar, algum parente, para que ele também possa conhecer um pouco, né, do plano de Deus para as suas vidas, né, e para todas as nossas vidas, né. No caso de Enoque, ele não morreu, né, como Elias também, né, lembra? Elias ele subiu aos céus no redemoinho, né, no fogo. São personagens bíblicos, aí no caso de Elias já era profeta, era outra história, mas são pessoas que não experimentaram a morte, né, e pelo seu comportamento, e porque Deus quis, por alguma razão, né. Seguindo em frente, né, o 6, nós já vimos o versículo 6, o 7, pela fé Noé, né, muito bacana, né, isso aqui que é uma coisa interessante, né? Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Né? Causa e consequência. Vamos agora esmiuçar um pouquinho esse versículo 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos. Quer dizer, Deus instruiu ele, né? E instruiu de alguma coisa que não acontecia, né? Que ainda não se viam, mas ele, temente a Deus, e sendo temente a Deus, ou seja, Deus instrui, ele faz algo que não tinha a mínima ideia de que era para fazer, mas ele obedece, porque foi a instrução de Deus, né? E fala, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Que arca? Essa famosa arca de Noé, todo mundo conhece, né? Veja bem, não havia a chuva, né? Como nós conhecemos a chuva, o dilúvio, né? Que essa passagem aí fala do dilúvio, né? Não havia. Então, era um fato que não se conhecia dessa maneira, né? A terra era irrigada, às vezes, por outro tipo de irrigação, né? A névoa, né, que descia, às vezes, né? A própria da terra mesmo podia brotar, né? O que, não a água, né, da irrigação, né? Mas chuva, como nós conhecemos, né? E uma tempestade dessa para ser como se fosse um dilúvio, também não. Então, Deus instrui e ele obedece, mesmo não conhecendo essas razões, né? Ele faz uma arca.
E ali no seu meio, onde ele estava, todos achavam que ele tinha pirado, né? Porque como é que está fazendo um negócio desse se não tem chuva, não tinha nenhum lago ali perto, nenhum rio, nenhum mar? Né? Como é que ele está fazendo uma arca dessa, né? Mas foi pela fé. Né? Ele se tornou herdeiro, termina o versículo, da justiça por causa da fé. Como Abrão, né? Quando eu falei agora há pouco, quando ele sai, né? Lá de Ur dos Caldeus, uma parte que é da Turquia hoje, quando ele sai de lá, é para ir para uma terra que ele não conhecia, mas Deus deu essa ordem para ele e ele obedeceu. E por isso é conhecido como o pai da fé. Vem logo a seguir aí no verso 8, sobre os patriarcas, né? E Abraão, por ser o primeiro, né? Vamos dizer deles assim, depois vem Isaac, seu filho, depois Isaac e Jacó. Esaú era o irmão gêmeo dele, mas Jacó é o que foi o patriarca das 12 tribos de Israel, né? Então, assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. O que eu falei agora há pouco em outras palavras, né? Quando ele foi chamado, ele obedeceu. Esse é um princípio base na nossa vida cristã. Obediência à palavra de Deus. Mesmo naquelas ocasiões que nós não temos, né, nem vontade de obedecer, nem crer para obedecer. Então, por fé, a gente tinha que fazer isso, né? Como fez Abraão, né? Como fez Noé construindo a arca, né? E Abraão indo para onde não conhecia, né? Ele fez porque ele queria obedecer a Deus, queria agradar a Deus, né? E por isso é um dos patriarcas, né? Por isso é o homem da aliança, né? No caso de Noé ali, depois que houve o dilúvio, né? E pereceu toda a terra, quando recomeça no mundo conhecido, né? Uma nova terra a partir da família de Noé e os animais que foram levados naquela arca, né? Deus cria o arco-íris, né? Como um símbolo de uma aliança que não mais destruiria a humanidade como daquela maneira, né? Então foi criado esse círculo, né? Esse círculo da nova aliança, esse círculo, né? Colorido ali pelas nuvens, foi até deturpado depois, mas isso não é problema para se tratar agora. Mas houve uma aliança, né? Com Noé, com Abraão também foi dada uma aliança, né? Nós vamos seguir aqui, ainda dá tempo para a gente ver mais alguns versículos, né? Porque ele aguardava, não, verso 9, pela fé, ele, né, Abraão, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. E foi o que aconteceu. Deus prometeu, mas era uma terra alheia, não era dele, né? Mas ele creu, né? Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então aí o autor, né, da carta já fala do pai Isaac, Abraão, do filho Isaac e do neto Jacó, né? Já tem a sequência porque tanto o filho como o neto, eles herdaram essas mesmas promessas, elas foram transferidas. Por que eles herdaram? Porque essa herança continuou. Tem uma genealogia ali no mundo, né, dos hebreus, dos judeus, né, que chega até Jesus Cristo, né? Davi, né, prometido a ele que os filhos deles iriam governar na sequência, né? E chega até Jesus Cristo, né? E de Jesus Cristo chega até nós. Então nós somos os herdeiros dessa promessa, né? Quando Deus manda Jesus Cristo, né? Ele vem, manda como filho, né, da Trindade, homem aqui na Terra. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, né? Então essa promessa lá de trás, ela se conclui aqui, né? Ela é trazida à vista de todos, porque é para todos, e como eu falei no começo, é um plano que não vai acabar, até quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, o seu povo, né? Então essas promessas continuaram, né? Com os herdeiros, né? Com Isaac e depois com Jacó, e chegou até os dias de hoje, né? O verso 10 diz assim, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Não é morando em tendas como ele morou, não morando em cidades que foram tomadas depois, né? Nos tempos depois já quando se une uma república, como quando se cria um país, né? Naquela época, né?
eles moravam nas cidades tomadas, moravam em tendas, né? Moravam em qualquer lugar. Mas aqui já começa a trazer, né, daquela época para cá, eles aguardando a promessa pela fé da cidade que viria a ser deles, né? Entende? Da cidade que Deus também é o arquiteto, né, e o edificador. Então, eles já tinham essa esperança, né? Não se falava ainda em ressurreição, em salvação, ressurreição, não, não é isso. Aqui já o autor dessa carta já tinha o conhecimento disso daí, porque muitos deles, né, principalmente dos antigos, eles tinham a fé, criam, mas eles não viram a promessa se concretizar. Eles não viram Jesus Cristo, né, morrer por eles, né, como morreu por nós. Nós já vimos, nós já sabemos, nós já conhecemos. E é o grande diferencial. Mas eles também vão herdar a vida eterna, né? Porque no final dos tempos, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar para a vida eterna. E os outros, diz a Bíblia, muito difíceis daí, para a morte eterna. Vão ressuscitar e vão para a morte eterna, que é a chamada segunda morte aqui na Bíblia Sagrada. Também é tema para o assunto de hoje, que é relativo à fé. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Né? Sara foi mãe já com 90 anos de idade, diz a palavra de Deus, e Abraão com 100. Na nossa mente, né, mesmo hoje com a medicina estando onde está, é impossível, vamos dizer assim, que um homem com 100 anos ele gere numa mulher de 90 anos uma criança, né? É muito difícil, talvez impossível, vamos dizer assim, pela medicina e pelo conhecimento humano, que essa coisa, que essa gestação desse certo, né? Mas não se sabe como isso foi feito, né? Eu tenho um pastor amigo aí no Brasil que fala que Sara rejuvenesceu, por exemplo, é o que ele acredita, assim como Abraão. Não importa, foi uma promessa e eles creram nessa promessa. E essa promessa foi Isaac. E Isaac nasceu, né? Por isso também de um já amortecido, que era ele, já velho, né? Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas que estão no céu, né? Lá no começo, né, desses relatos bíblicos ali, no primeiro livro da Bíblia, né? Ali fala muito isso daí, em Gênesis, né? Quando ele recebe a promessa, Deus fala, olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas. Porque Abraão é tido como o pai das nações, né? E essas nações nós fazemos parte dela, que é a nação espiritual, a nação de Deus. E finalmente, no verso 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, as saudaram, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Né? Lógico, aqui segue ainda bastante, tá? Tem vários outros versículos, mas o nosso tempo do vídeo não vai dar. Era só mesmo uma pequena introdução, né? Então, para que nós possamos conhecer um pouco do que é a fé. Eu tenho aqui algo que eu vi, né? De um batista, né? Spurgeon, aqui da Inglaterra. Ele lá em Londres tem a escola, né? O colégio que eles chamam, que é uma universidade batista. Meu filho até formou lá, e tem outros amigos nossos que estudam lá, pastores, inclusive do Brasil, né? Então ele fala algo interessante sobre a promessa, que é que eu quero deixar aqui para vocês hoje, né? Pouca fé bastará para nos levar ao céu. Bacana, né? Pouca fé, nós podemos ir ao céu. E ele completa aqui, muita fé trará o céu até nós. Tá bom, meu querido? Olha, é sempre uma alegria muito grande e falar das coisas de Deus, dos homens de Deus, né, dos heróis. É uma história que me encanta, né, uma história que me dá muita alegria. Eu tenho um prazer muito grande em gravar esses vídeos. O próximo vídeo eu vou gravar no Brasil, né, lá em Brasília, na capital do Brasil. Estou saindo amanhã, como falei no início do vídeo. Não vou poder estar com todos, naturalmente, mas vamos nos saudar por telefone, alguns pessoalmente, né, principalmente em Brasília. Mas vou para uma igreja ali no interior de São Paulo, em Porto Ferreira, Maravilhas da Fé, um ministério muito abençoador. Eu vou também visitar pessoas em Araraquara,
vou estar no sul do país, lá em Santa Catarina, com um amigo, estamos orando para que Deus possa completar, né, um projeto aí que ele tem no coração, esse amigo, esse irmão. Então, é o tempo mesmo de regozijo por estar no Brasil e visitando os familiares, né? Então, fique com essa fé que você pode ir até o céu, mas faz uma forcinha para que a sua fé faça o céu chegar até você, tá bom? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós desde agora, até quando Jesus voltar. Amém? Um beijo, Deus abençoe as suas vidas e até uma outra oportunidade.